Um aluno perguntou: você ensina a não cobrar a primeira avaliação para se ter a oportunidade de mostrar a qualidade do seu trabalho a seu pseudo futuro aluno? Caso ele feche, você acaba cobrando essa primeira avaliação ou cobra apenas posteriores? Então, a condição melhor que ele tem de mostrar o conhecimento é através da avaliação. Uma pessoa que sabe avaliar, interpretar sobretudo os dados, ele mostra conhecimento. E é o conhecimento que diferencia o trabalho dele para o trabalho de um outro profissional, né? E como você faz isso? Detalhando, explicando cada item da avaliação dos padrões de normalidade. Então você vai verificar a frequência cardíaca, pressão arterial, vai verificar a gordura, percentual de gordura, como está distribuída essa gordura, o nível de estresse, se a pessoa dorme bem, se essa pessoa tem insônia, se for mulher, verificar o ciclo hormonal, ou melhor, o ciclo menstrual. Dentro do ciclo menstrual, verificar se é regular ou irregular. Todas essas informações são necessárias para você prescrever um exercício e atender os objetivos dessa cliente. Então, quando o cliente chega, ele chega geralmente assim. Provavelmente é o que acontece com todo o personal. Fulano de tal, olha só, eu vi seu contato e, dentro desse contato, eu estou precisando de um personal. Dentro dessa pergunta, assim, já vem a segunda logo. Quanto é? E aí é que os personagens se tremem todo. Aí é que o profissional não tem argumento, porque ele não aprende isso na faculdade. E não tem segurança, né? Eles têm medo de cobrar e achar que o cliente está sendo caro demais. Exato, né? Porque o concorrente dele está com preço mais abaixo. Exatamente. E essa pessoa está fazendo exatamente o quê? Pesquisa de preço. Porque para todo aluno, todo personal é igual. E essa é a hora de valorizar o trabalho dele, né? Essa é a hora de ele mostrar onde ele tem o conhecimento. Exatamente. Porque uma coisa é você vender um produto, uma taça, que mostra o tamanho da taça, a cor, a qualidade. Uma outra é você vender o serviço. E o serviço você só vende com conhecimento. Então, durante a avaliação que você analisa, você diz assim, ó, ligou, quanto é? Você fez, olha, eu não posso, eu não gosto de dar valores sem antes te conhecer, saber os seus objetivos e como está seu organismo. Você precisa passar por uma avaliação, né? O aluno pode até questionar, mas como assim? Isso, olha, o valor, por exemplo, que eu cobro para emagrecer uma pessoa que pesa 50 quilos de gordura excedente, não é o mesmo que eu faço para uma pessoa que tem 5 quilos e quer perder 5 quilos. Eu não quero ser desleal com você e dar um valor acima do que você pode, ou seja, injusto com você. Então eu tenho que avaliar até verificar os seus riscos. Como assim risco? Digo, olha, se for homem ou se for mulher, no caso do homem ou da mulher, você diz assim, olha, você quer emagrecer? Quais são os seus objetivos? Isso por telefone antes de marcar a avaliação. Diz assim, não, eu quero emagrecer. Aí você pergunta, você tem celulite? Toda mulher tem celulite? Sim. Muito ou pouco? Ela vai dizer o quê? Pouco, porque ele já associou ao valor. Ao valor, né? exatamente. Aí eu digo, tem flacidez? O que é que ela responde? É pouco. Pouco, um pouquinho. Quer perder gordura? Vai dizer o quê? Um pouquinho. Então, eles vão chegar. Então, eles assim... Aí você vai no item que vai diferenciar a sua qualidade, o seu conhecimento, que é o seguinte. Você, que é mulher, você está com uma gordura que você quer emagrecer na região abdominal? Ela vai dizer, sim. Aí você pergunta, muito ou pouco? Ela vai dizer pouco. Então você vai dizer o seguinte, e é a ciência onde você vai mostrar a ciência. Olha, a mulher, ela por característica, por ação de um hormônio chamado estrogênio, ela acumula gordura na região da coxa, quadril e mama. E é considerado chamado gordura ginoide. O homem, ele tem característica de acumular gordura na região central, por conta do hormônio testosterona. Essa gordura é chamada de gordura andróide. Quando a mulher começa a acumular gordura na região abdominal, ela tem um sério problema. Ela vai aumentar 5 vezes o risco de desenvolver doenças associadas à gordura visceral.
Doenças como câncer, diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, osteoartrite, ovário policístico e uma série de doenças associadas a essa gordura visceral. Aí ela vai dizer, como assim? Eu digo, é por isso que eu preciso te avaliar. Vamos marcar uma consulta? Ela vai dizer o quê? Não sei, depende do seu valor, né? valor. Eu disse, ó, aí é a forma de você entender, ela já percebeu o seu diferencial, mas você precisa converter. Você, quando ela abriu o canal de comunicação dizendo assim, quanto é para você me cobrar, ela já está disposta que você faça uma avaliação, porém ela se assustou ao mesmo tempo por tanto conhecimento que você passou. Aí você já se diferencia. Já né? começou a Já se diferenciar. diferencia do Entendeu? personal que já fala lá, eu cobro tanto por... cobro tanto, E aí você vai arrematar dizendo o seguinte, olha, eu preciso te avaliar até para analisar como está o seu organismo e fazer uma progressão, uma modulação do treinamento. Eu trabalho com exercício físico, eu não trabalho com atividade física. Ela fez, e tem diferença? Tem. Qual é a diferença? É que o exercício físico ele é modulado, então ele tem que achar a modalidade certa, a intensidade, a duração, a frequência semanal, a progressão, para que ocorra a mudança dos parâmetros que estão dentro ou fora da normalidade. Então eu mostrei mais uma vez que eu posso fazer uma avaliação e eu só posso fazer o programa através da avaliação. E é diferente de atividade física e qualquer movimento que eleve o gasto calórico acima dos níveis basais, como correr, fazer musculação, porque não foi modulada de acordo ao indivíduo. Aí eu digo para ela assim, disse, olha, podemos marcar uma consulta, uma avaliação, se você não aceitar os valores de acordo com o nosso trabalho, se não aceitar ficar para trabalhar, aceitar trabalhar comigo, você não precisa pagar. Caso contrário, a gente chega a um acordo com relação à avaliação e à programação do treinamento. E aí você dá segurança para a pessoa falar, ó, se você não quiser, você tem tanta segurança que a pessoa vai querer, porque você está mostrando tanta informação, está dando tanta segurança que você pode resolver o problema dela, que eu acho que dificilmente uma pessoa não fecha, né? Porque ela está acostumada a fazer o quê? Falar com o personal e o personal dá o preço. Dá o preço. E acabou. E a avaliação também é uma ferramenta de você mostrar as reais necessidades dela referente ao padrão de normalidade. Porque ela quer, por exemplo, emagrecer, diminuir a celulite, mas ela pode estar com a pressão arterial alta, ela pode estar com desenvolvimento da pré-diabetes, ela pode estar com açúcar alta. Então, as reais necessidades dela, junto com as necessidades que ela tem, que ela quer, por exemplo, os objetivos dela, você vai mostrar que além daquilo, tem também os que ela precisa mudar. E que ela nem sabe. E que ela nem sabe muitas vezes, porque o personal se prioriza as necessidades dela, os objetivos dela e esquece do que ela realmente precisa, juntamente por saúde também. E isso, Daniel, foi bom você falar, porque é o que mais acontece. E aí a importância da avaliação, mais uma vez. O aluno, na maioria das vezes, ele nem sabe do que ele precisa. Ele vai mais por estética do que saúde, na grande maioria. Ele acha que ele precisa só emagrecer. Quando você faz uma avaliação e vê que ele está com risco de desenvolver doenças da síndrome metabólica, doenças pulmonar obstrutiva crônica, ou alguma doença do risco de desenvolver uma hipertensão, ou mais ainda, sofrer um infarto durante o exercício, ou um acidente vascular encefálico, e quando você faz essas avaliações, você está dando a prevenção. E aí, professor, onde ele vê que ele precisa do seu trabalho e precisa de você. E que não é só pela estética. E não é só pela estética, ele precisa realmente por questão de saúde. Do seu trabalho e do seu programa, seu treinamento. Agora você entende como é que fica fácil. Agora, se você não tiver esse conhecimento e não tiver a condição de mostrar para o teu cliente o que vale o seu trabalho, você vai fazer a mesma coisa que os outros fazem. Não faz às vezes a avaliação e diz que vai transformar sua gordura em músculo. Isso é impossível, só Jesus vai fazer. São essas coisas. A importância da avaliação. Nunca dê seu preço sem antes fazer a avaliação. Se o seu cliente não quiser, não aceitar,
que é raro isso acontecer, pelo menos nunca aconteceu comigo, e nos meus alunos da certificação nunca acontece isso. Porque primeiro você tem que mostrar o valor para isso. Você tem que mostrar o seu conhecimento. E eu garanto a todos vocês que depois que você der uma aula dessa de fisiologia, falar detalhadamente, analisar toda a avaliação e explicar para o teu futuro cliente, ele não vai estar preocupado em tirar a gordura, a celulite ou flacidez. Ele pergunta assim: tem jeito? Tem. Eu estou aqui para isso. Foi por isso que você me procurou. Você acha que algum personal tem essa mesma forma de abordagem? Você já eliminou todos os seus concorrentes que fazem atividade física. Professor, linkando com a outra pergunta que surgiu também na live, de professor dizendo que as avaliações das academias geralmente são avaliações que duram 15 minutos. São aquelas avaliações que a academia coloca um preço baixo e que o professor tem que fazer muitas avaliações para poder juntar um número de avaliações para ter um valor que ele acha que é bom para ele. E essa avaliação, com o conhecimento, interpretando dessa maneira e mostrando o que realmente ele precisa mudar por questão de saúde, é uma avaliação que em 15 minutos, 30 minutos você não consegue fazer, é verdade, professor? Se é uma avaliação dessa, você demora quanto tempo para fazer? Entre 1h30, 1h, não é isso? Então, primeiro que isso não é avaliação, 15 minutos não dá para falar nada. As pessoas confundem avaliar com medir. Exato. Medir é uma coisa. Você vai medir circunferência de braço e circunferência do outro braço. Mas você tem que entender o que é que está dando aquela informação. Aí eu faço a pergunta: por que o seu professor, mede a sua circunferência de braço do lado esquerdo para o lado direito? Qual é o objetivo? O que você acha? Só para comparar se cresceu, se diminuiu. Se um está maior do que o outro. E aí, fisiologicamente, um lado vai estar sempre maior do que o outro, porque nós somos assimétricos. Nós temos um lado mais dominante do que o outro. Né? Então, essa informação vai dizer, aí você pode me perguntar: professor, mas então por que eu vou fazer uma medida que eu já sei a resposta? Aí tem a diferença. É porque, fisiologicamente, existe uma diferença do lado dominante e do lado não dominante de meio a 1 centímetro. Se essa diferença for maior do que 1 centímetro, ela pode levar riscos posturais. Ela já te dá outra informação. É uma outra que informação. Só o personal com conhecimento vai saber explicar isso ao aluno. Exatamente. Então, dentro dessa análise, você tem que saber o que você está medindo. O teu aluno vai perguntar isso. Agora, por que você mede a circunferência de cintura? Qual é o objetivo? Para a mulher é o quê? Para entrar na calça. Né? Para saber que é aquela gordura abdominal. Né? O homem vai dizer: cara, isso aqui tá grande demais, o cinto eu já troquei o furo. Para o personal que conhece já é diferente. A medida de circunferência de cintura para a mulher é até 88. Isso está levando o risco de desenvolver doença da síndrome metabólica. No homem, acima de 102. Se for acima de 102, desenvolve a doença. Então tem que estar abaixo de 102. Então veja bem, e tem mais. Quando eu faço a medida da circunferência de cintura, eu não só estou avaliando se está aumentando o risco ou não. Eu estou avaliando a característica e a secreção de alguns outros hormônios. Como é? Que sempre me perguntam: professor, como é que você acha isso? Isso, olha só. O que acumula gordura na região abdominal, no homem, é testosterona e cortisol. Ele estimula as enzimas de formação de gordura na região abdominal. E na mulher? Na mulher é a baixa do estrogênio ou cortisol alto, que faz com que a mulher acumule gordura. Por isso que as mulheres na menopausa, ela tem uma tendência a ter gordura mais central do que a ginoide. Então entenda dentro dessa forma. Quando eu faço uma medida de circunferência, eu já faço uma análise se eu vou precisar pedir, de acordo com a idade da minha aluna ou do meu aluno, se eu vou pedir uma avaliação endócrina, se eu vou fazer uma avaliação cardiológica, né? Se eu vou fazer uma avaliação clínica, médica, se eu vou indicar um médico ortopedista, também serve para isso. Então a avaliação, ele te dá um norte para prevenir e cuidar melhor do seu cliente. E com relação a isso, mas não essa avaliação de 15 minutos. 10 minutos não dá nem para medir. Que, na verdade, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma avaliação, agora eu sei que é uma avaliação,
de academia, porque ele mediu as minhas circunferências e ele falou assim, ó, agora a sua meta é o quê? É aumentar tantos por cento de bíceps, tantos por cento de... Então, isso era uma avaliação? É isso a avaliação que eles fazem? Não. Porque isso eu posso fazer. Eu não preciso estudar 4 anos para poder medir a circunferência do meu braço e entender que eu preciso crescer tanto sentido. Mas o diferencial da avaliação, professor, é justamente a abordagem. Como você aborda o aluno, quando você interpreta, você saber interpretar e com uma informação de uma circunferência de braço ou circunferência de cintura, como você disse, você dá várias informações ao aluno. Você não vai dizer a ele, você vai mudar o furo do seu cinto, você vai mudar o tamanho 42 por 40, 44 por 42. Não, você está com risco de desenvolver doença, você tem que ver aí a secreção do hormônio, como é que está. Pedir a ele exames para ele entrar em contato com o médico até, ele vai dizer, rapaz, ninguém nunca me disse isso. Isso só me diz quando eu vou na avaliação médica, uma avaliação personal nunca me disse isso. Então aí já está o diferencial do professor. Ela vai dizer, cara, você realmente, isso é uma avaliação que faço, isso vale a pena. E aí ela não vai estar mais pensando no valor, ela vai estar pensando que quando ela precisa de você, ela vai pagar o valor que você disser ela que vale a sua avaliação. E isso é interessante também, Daniel, que você está falando, que agregar valor ao seu conhecimento, ou seja, na sua avaliação, na interpretação, é mostrar para essa aluna ou esse aluno o que ela não viu e nem sabia que existia. A maioria dos personagens fazem isso? Não. Por falta de quê? De conhecimento. Exatamente. E não saber que existe esse universo, de ele mostrar o que ele faz. Então, diante disso, 15 minutos, 10 minutos, não é avaliação. É porque o pessoal pensa em fazer ganhar no volume. Entenda que a avaliação você tem que cobrar. Mas a avaliação não é comercial, como qualquer coisa, vender no volume, não. Ela é extremamente importante para agregar valor ao seu trabalho, para o seu cliente saber que você sabe do que está fazendo e mais do que isso, proteger o cliente. Não põe em risco o cliente, né? A vida do cliente. Porque através da proteção do cliente, você pode, durante a avaliação, que é o outro lado, direcionar ele. Ele pode. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu recentemente a alguns alunos meus. Tá? Eu comecei a fazer a avaliação e dentro da avaliação fui medir circunferência. Foi até de um aluno, circunferência de cintura, e verifiquei que ele tem uma gordura visceral. A gordura visceral, ou a gordura abdominal, dependendo, ou seja, no homem acima de 102, o que é que me caracterizou? Além dos hormônios que eu já falei. Uma probabilidade de estar criando uma resistência ao hormônio chamado insulina. E insulina ele faz lipogênese, ele faz engordar mais ainda. Então, uma resistência à insulina, ela aumentando cada vez mais, ela pode gerar um diabetes. E aí eu fiz a avaliação, eu disse, olha, eu posso fazer uma avaliação, eu tenho um aparelhinho, já que você não trouxe os exames laboratoriais, eu tenho um aparelho que eu posso medir a sua glicemia. Quando eu medi a glicemia, ele estava com 102. Aí, quando o limite é até 99, eu disse, olha, provavelmente você com essa gordura pode estar criando uma resistência à insulina e pode chegar a um pré-diabético, um diabetes. Eu preciso que você me traga seus exames laboratoriais e melhor, você procure um endócrino para ele fazer todo um check-up para vocês e trazer para a gente trabalhar melhor. E pasme, quando eu conversei com ele na anamnese, ele tinha me dito que tem antecedente diabético na família. Eu não poderia errar nesse momento. E aí eu mandei. Quando ele veio, ele já estava criando uma resistência à insulina. Ele tinha que realmente emagrecer, porque senão o médico ia indicar um hipoglicemiante para depois criar insulina para ele. Então, dentro dessa análise da avaliação, olha quanta informação o teu cliente não sabe. E é por isso que eu digo, a maioria deles chega para a gente como? Sem saber o que quer, só vai por estética. Quando você faz uma análise da avaliação, interpreta e fala para ele, o que menos ele vai se preocupar é com o preço. Exatamente. Então essas avaliações que 10 minutos, você acha que alguém vai pagar isso? Ou então ler resultado, dizer, olha, você está acima do peso, seu percentual é esse, você tem que ter esse. Seu peso ideal é esse. O aluno vai pagar por isso, é só ele olhar um lado, botar no software e resolver. Agora, interpretar dentro da ciência é mostrar a real qualidade do seu trabalho. E não tem concorrente. Eu duvido se qualquer um dos personagens
ter uma abordagem desse, se ele não fecha com o cliente. E aí, o que foi que eu entendi agora da pergunta e da resposta é que o personal que ele não tem o conhecimento, ele está focado em ganhar dinheiro, Exato. em fazer o maior número de avaliação Maior número de possível para avaliação ganhar dinheiro. possível, exatamente. O personal que tem um conhecimento, ele está focado na saúde. Com o seu conhecimento, ele vai avaliar e tomar todos os cuidados para não só resolver o problema estético do aluno, mas avaliar o grau da saúde dele, né? Se ele Não põe em apresenta risco a algum vida do risco. cliente também. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com o personal que não tem Que não tem conhecimento, porque ele pode colocar sua vida em risco. Sim. Não é isso? Exatamente. Essa é a ideia da análise da avaliação. E quando eu pergunto assim, você vai cobrar? Claro que eu tenho que cobrar. Eu tenho que Lógico. cobrar porque eu estou trabalhando, eu não estou brincando. Eu fiz investimento no meu conhecimento, na minha profissão. E por conta disso tem que ser pago, e tem que ser bem pago, porque uma avaliação dessa são poucos que fazem. E ajuda a prevenir doenças e até salvar a vida. Então, como é que você não vai pagar por uma avaliação que pode detectar ali um problema que você nem sabe que tem? Não é isso? Exatamente.